tarde a todos. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Santana do Guarabel. Gostaria de agradecer a presença do prefeito Dr. Moura, secretário de Agricultura, Dr. Edson, e a todos os presentes. Antes de começar a reunião, a título de informação, semana retrasada a gente teve em Belo Horizonte para tratar do assunto da questão da extração de areia de grande, com o Dr. Moura e com o Zé Zé. A gente teve lá no gabinete do deputado lá e tivemos com a secretária de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais e a gente explicou para ela, né, o quanto prejuízo isso causa para o nosso município, né? E ela se sensibilizou e se comprometeu a nos ajudar. Então ela vai elaborar um documento lá, né, e vai encaminhar para o deputado entrar com a petição lá na Assembleia de Minas para alterar a Lei 15.082 que trata da extração de areia, né? Então essa petição terá que passar por algumas condições lá, né? Pelo que a gente teve conversando lá, acho que não vai agarrar tanto, né? Depois ela vai plenário e se aprovada, aí a gente já conseguiu alcançar o nosso objetivo. Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir. A secretária ela nos deu esperança, né? Os deputados também nos deram esperança de que é possível. Né? Então a gente não pode desistir disso tão fácil não. Tem alguma indicação aí? Boa noite a todos. Boa noite. Todas as indicações. Aqui na resposta. Vou ler as respostas primeiro. As respostas aqui e depois eu passo para as indicações. Assunto: resposta à indicação do vereador Ayrton Davidson da Fonseca Almeida. Conclusão de coelhos. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, cordialmente vem em resposta à indicação, título da presente, dizer que o referido pedido em conta for encaminhado à Secretaria de Obras do município para verificação do local. Portanto, informo que serão tomadas melhores medidas referentes à presente demanda, para que seja concluído o serviço nos bueiros. Deste modo, nos comprometemos em concluir os serviços iniciados o mais breve possível, buscando sempre atender a população. Atenciosamente, José Francisco de Moura, prefeito municipal de Santana do Guarabel. Resposta à indicação do vereador Ayrton Davidson da Fonseca Almeida. Recolocação de bloquetes ou paralelepípedos. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, cordialmente vem em resposta à indicação do título da presente, dizer que o referido pedido foi encaminhado à Secretaria de Obras do município para que seja realizada uma avaliação local, a fim de se analisar qual a melhor maneira de se solucionar essa demanda. Sendo assim, informo que, após obtermos a resposta do setor competente, serão tomadas medidas necessárias por esta municipalidade. Deste modo, nos comprometemos em inicialmente realizar a análise da melhor maneira da solução, visando melhorias à acessibilidade dos moradores. Resposta à indicação do vereador Oscar Papal. Resposta da praça. Excelentíssimo senhor presidente, eu cumprimentá-lo cordialmente, vem em resposta à indicação do título presente, dizer que esta municipalidade possui total interesse em reformar não só a praça do Estado, mas todas as demais. Deste modo, nos comprometemos em buscar junto aos setores responsáveis as melhores medidas referentes à reforma da aludida praça. Entendemos ser de grande valia a manutenção e reparação dos espaços públicos, pois além de oferecer maiores opções de lazer aos munícipes, qualifica a estética do município. Então, nós temos essas três respostas. Agora eu vou passar para as indicações. Não tem mais uma resposta. Resposta à indicação do vereador Ayrton Davidson da Fonseca Almeida. Regularização de horário da coleta do lixo. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, cordialmente vem em resposta à indicação do título da presente, dizer que já foi tomado conhecimento desta falha e que a mesma será repassada ao setor competente para a verificação da melhor maneira de solução. Deste modo, nos comprometemos em buscar junto aos responsáveis a regularização dos horários, visto que se trata de uma tarefa de extrema importância para o município, pois além de qualificar o desenvolvimento do mesmo, aumenta a qualidade de vida de seus moradores. Atenciosamente, José Francisco de Moura, prefeito municipal de Santana do Guarabel. Indicação. O vereador Vanderlei Fagundes Carvalho indica ao prefeito municipal que promova a seguinte ação: que construa um bueiro na rua Vias Fortes, Rua das Pedras, número 153, em frente à casa do Adão Jovino. Justificativo: necessidade de captação de águas pluviais.
Santana do Garanhuns, 21 de outubro de 2021. Vanderlei Fagundes Carvalho, vereador. Assunto: indicação ao Executivo Municipal, número 17. Santana do Garanhuns, 21 de outubro de 2021. Ilustríssimo senhor José Francisco de Moura, prefeito municipal. Ilustríssimo prefeito, com os cordiais cumprimentos, submeto à apreciação do Executivo a presente indicação, que visa atender às necessidades especiais do nosso município. Considerando, como é de conhecimento de todos, o nosso município é em sua maioria rural, tendo a maioria dos lares santanenses como principal fonte mantedora à agricultura local. Considerando que o nosso município ainda hoje mantém uma forte tradição agrícola, onde grande porção de moradores produz seu próprio alimento, plantando milho, arroz, feijão, entre outros nas propriedades que circundam a população, considerando que um dos compromissos firmados entre o município e a população santanense foi a oferta de serviços de tratores da Prefeitura Municipal e de terceirizado para todos os produtores rurais do município de Santana do Garanhuns, e ainda a continuidade do projeto que ofertava 5 horas gratuitas para cada produtor rural na produção de alimentos básicos, conforme item 11 do plano de governo. Considerando que os produtores devem ficar atentos e programar a época do plantio, de forma que a floração e o enchimento de grãos não ocorram nos períodos críticos de falta de água. Considerando que são muitas as variáveis que determinam a época ideal para o plantio, aliado ao fato de que existirem diversas espécies de ciclo de vida bastante variável, o que torna muito difícil apontar a época correta para o plantio. Mas, de forma geral, na região sudeste, a qual estamos inseridos, a época mais indicada é entre os meses de setembro a novembro. Deste modo, questiona-se ao Executivo se haverá ainda este ano o auxílio aos produtores rurais da região, em que termos esse auxílio ocorrerá. Atenciosamente, Manuel de Oliveira Campos, vereador. Só dá uma correção. Não, olha lá, na minha pasta aí, só para esclarecer. Se não fala assim, então, Manuel, nós não temos, eu acho que é de conhecimento dos vereadores, que a gente não tem os maquinários agrícolas aqui no município. A gente só tem uma grade aradora hoje, né? Só temos uma grade aradora, não temos mais. E considerando o fato que a gente não vai conseguir oferecer esses serviços para a população que realmente precisa, a gente ainda não iniciou isso. Aí, anteriormente, nós já fizemos um pedido de uma nova patrulha agrícola para o Ministério do Desenvolvimento, né, que ele abriu no começo do ano, no mês de abril, se não me engano, ele abriu essa pasta para a gente, para fazer a solicitação, né, desses maquinários agrícolas. Nós fizemos uma solicitação dessa lá, no entanto, ainda não tivemos resposta, mas o que a gente sabe dos deputados é que tudo isso vai ser doado para os municípios. Foi uma troca de apoio que foi feita entre o governo federal e os deputados, né, para que fosse encaminhada essa verba. São 23 bilhões que foram encaminhados para essa finalidade, para a compra de maquinário agrícola. Nós já fizemos as nossas solicitações, né, e acreditamos que seremos contemplados. Em contrapartida, nós já temos também um projeto para entrar com uma licitação. Ainda esse ano a gente vai lançar esse edital, que vai ser uma licitação para locação de máquinas, para locação de todos os tipos de máquinas. A gente tem muitos projetos de infraestrutura para o município. Nós queremos trabalhar trazendo, né, o próprio município de Santana do Garanhuns como a mão de obra para isso. Então a gente vai precisar de maquinário para quebrar concreto, essas coisas. E nesta licitação também nós colocaremos outros tipos de maquinário, como trator, implementos agrícolas, também vai para esse requerimento de licitação que vai começar ainda esse ano. E com relação, tem um outro problema que eu gostaria de partilhar com vocês, com relação a essa disponibilidade para o cidadão santanense, principalmente para as pessoas da zona rural. É fato, é verdade, nós temos muito interesse mesmo de ajudar o pessoal da zona rural, só que nós enfrentamos, assim que nós começamos a ver a possibilidade de trazer o calcário para as propriedades, a procura foi muito grande, muito grande. Não só do pequeno produtor rural, mas como também dos médios e dos maiores produtores, né? Porque a gente sabe que o mais caro não é o calcário, mas é o transporte, né? E a ideia era trazer isso numa quantidade maior para que a gente pudesse conseguir atender essa população. O Mário Dimas esteve conversando comigo várias vezes sobre esse assunto, a gente conversa muito, o Dr. Moura também, sobre essa questão e essas possibilidades. Nós estamos criando um projeto
para que a partir do ano que vem a gente consiga isso. Mas vamos iniciar através do pequeno produtor rural, aquele que se enquadra na agricultura familiar, né? Porque eu acredito que é o que mais necessita, né, desse apoio, é o pequeno produtor. Iniciaremos o projeto através deles e posteriormente a gente, tendo condições financeiras de trazer isso, esse calcário no transporte, devido à demanda, né, a quantidade de pessoas que pedem, a gente vai fazendo isso de forma parcelada, evoluindo nessa entrega. Porque, para compartilhar também mais um problema, é o seguinte: se a gente trouxer ele todo junto, nós não temos aqui um local para pesar. Então, se o produtor rural pegou 1 tonelada, 2, 3, 4, 5 toneladas, eu não tenho como pesar. Como é que eu vou saber quantas toneladas que vai ser? Então, a gente tem esse outro problema para ser solucionado. O que nós vamos fazer? Vamos comprar uma balança? Não, vamos marcar na reta quanto que é o peso de cada pasada dela, para colocar, para carregar, para levar isso para o produtor rural. Porque se a gente conseguisse chegar no denominador comum nesse aspecto, quanto antes a gente conseguiria trazer ela toda a granel. Então a gente viria não com um caminhão, mas viríamos com uma carreta para cá, traria isso, teria um lugar disponibilizado para fazer isso, e depois a gente ia carregando os caminhões para ir levar para a zona rural. Por que não faz uma matriz, por exemplo, vamos dizer uma caixa, né? Um exemplo de madeira, alguma coisa, de 1.000, 5.000, 10.000, você entendeu? Traz o caminhão e vem depositando, né? Não, assim, por exemplo, por aquele que mete, né? Você vai fazer primeiro uma matriz. Uma matriz. Que aí você conseguiria fracionar isso. Que vai ser tantas toneladas, né? Uma de 1.000, 1 tonelada, uma de 5, uma de 10, uma de 20, entendeu? Porque aí você consegue. Aí quando for descer o caminhão, aí carregaria. Já sabe o que é certinho. É uma ideia interessante para começar. Então a gente vai fazer o projeto. Eu já comecei a elaboração desse projeto e assim que estiver pronto a gente apresenta para vocês, vereadores, para vocês darem uma olhada. Vocês têm mais vivência e conhecimento do pessoal aqui da zona rural. Vocês vão contribuir muito com a gente com essa questão. E dos tratores também, as horas de tratoragem, de fato, é projeto mesmo nosso. E a partir desse ano a gente não consegue fazer isso pelos motivos que a gente já falou para vocês, mas a partir do ano que vem a gente tem interesse sim, também começando do pequeno produtor rural, né, daquele que se enquadra na agricultura familiar. Obrigado pela palavra. Claro que isso aí é porque está no programa do governo, né? Sim, sim. E os pequenos mesmo que precisam, os que procuram os pequenos, porque os maiores têm trator. Na questão do trator, com certeza. E está no programa do governo, então você não quer às 5 horas. Sim, exatamente. Então, mas a gente não consegue atender todos hoje temos 2 tratores. A gente não vai conseguir atender porque só temos uma gradeadora, só uma, não temos 2. Então a gente vai tentar fazer essa licitação para locação. Assim, por escrito, que aí você mostra, né? Não, a gente vai mostrar, a gente vai fazer por escrito, mas como eu estou aqui, só para compartilhar com vocês aí o que de fato está acontecendo, mas a gente encaminha por escrito para vocês. Passar para outra indicação. Assunto: indicação executiva municipal número de Santana do Garambel, 21 de outubro de 2020. Senhor José Francisco de Moura, prefeito municipal. Ilustríssimo prefeito, com os cordiais cumprimentos, submeto da apreciação do executivo, apresenta indicação que visa atender as principais necessidades do nosso município. Considerando que os espaços públicos são de responsabilidade da administração pública, considerando que manter uma cidade limpa, com condições de conservação e higiene, tem impactos positivos para a qualidade de vida das pessoas, considerando que manter a cidade limpa é um desafio dos gestores municipais, cabendo à prefeitura a limpeza das áreas públicas, certo que os moradores também têm seu papel, considerando que as praças sempre foram ponto de encontro em qualquer cidade, sendo nela que as crianças aproveitam o papinho, andam de bicicleta, fazem prática esportiva, e os mais velhos se reúnem para bater um papo, ou um bom jogo de baralho, por exemplo, considerando que, ao proporcionar um ambiente mais agradável, estão estimulando que as famílias possam levar seus filhos para brincar, ou até mesmo melhorar a prática esportiva e o convívio social. Considerando que a construção de sanitários nos espaços públicos visa proporcionar maior conforto, higiene e acessibilidade a todos os cidadãos no atendimento às suas necessidades fisiológicas, considerando que as praças do município de Santana do Garambel contam com a disponibilização de sanitários, sendo estes importantes para atender aqueles que estão de passagem pela cidade, considerando que, infelizmente, nossa cidade, embora maravilhosa, encontra-se muito distante de um padrão
mínimo de civilidade quanto à limpeza dos sanitários públicos, considerando que essa realidade é de conhecimento de todos, nos faz defrontar com seus aspectos mais repugnantes, tanto em relação ao descaso do poder público quanto à falta de educação de uma parcela da nossa população. Desse modo, solicita-se ao Executivo a realização de limpeza emergencial nos sanitários públicos do município e que seja elaborado um projeto para que essa limpeza ocorra de forma periódica. Atenciosamente, Manuel de Oliveira Campos, vereador. Temos alguns projetos de lei aqui. Eu vou ler eles aqui. Projeto de lei número 15 de 2021, de 18 de outubro de 2021. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, venho presente de Vossa Excelência com respeito devido encaminhar para a apresentação dessa Casa de Lei o projeto de lei número 15 de 2021 que dispõe sobre a alteração da Lei 456 de 28 de 12 de 2020 e da outras providências. Tendo em vista a necessidade de leitura de crédito especial em até 25% nos moldes da legislação atuante. Destaca-se que a Lei 456 de 2020, Lei Orgânica Municipal do Exercício Vigente, em seu artigo 5º, autoriza a abertura de crédito especial. A Constituição Federal de 1988 dispõe que há necessidade de aprovação pela Casa de Leis. Vejamos, artigo 167, são vedados. Quinto, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos correspondentes. Desta forma, o presente projeto de lei embasa-se nos princípios constitucionais da legalidade e economicidade, o qual determina que a administração pública deve sempre priorizar a execução de serviços com ótima qualidade, respeitando os princípios administrativos e fazendo uso correto do orçamento público. Não precisa ser profundo conhecedor do assunto para saber que o orçamento, ao longo do exercício, pode sofrer algumas alterações para se adaptar aos fatos ocorridos ou que venha a ocorrer no período respectivo. Ocorre quando, na aprovação da Lei 456 de 2020, não havia ocorrido aumento do piso da educação, possuindo assim a necessidade de suplementação no importe de 25% da despesa total fixada no orçamento, o qual se destina à aquisição de um ônibus e de uma van destinados ao transporte escolar e insumos para o sistema de saúde e suprir folha de pagamento do INSS dos servidores municipais ao final do exercício. Nessa seara, os créditos adicionais podem ser suplementados por especiais, dependendo do caso de a despesa ser recurso de dotação já existente ou para o qual não há dotação orçamentária específica. Vale reportar aos ensinamentos de J. Teixeira Machado Júnior e Geraldo da Costa. O orçamento, durante a sua execução, pode ser alterado por diversos motivos, destacando dentre ele as variações de preço de mercado, bem como os bens e serviços a serem adquiridos para o consumo imediato ou futuro, as incorreções no planejamento, programação e orçamento das ações governamentais e as omissões da lei de orçamento, além de fatos imprevisíveis e urgentes que ocorrem durante o exercício e que independem da vontade do administrador. A Lei 4.320 comentada e a Lei de Responsabilidade Fiscal, 31ª edição, de páginas 107 e 119. Por essas razões, e por se tratar de matéria de grande relevo social, submetemos a presente projeto de lei para apreciação dos senhores vereadores e vereadora, com certeza de que Vossa Senhoria terá condição de analisar a importância dessa iniciativa. Esperando a aprovação por parte dos edis, apresento considerações de Apê Santana Caramelo, 18 de outubro de 2021, José Francisco de Moura, prefeito municipal. Então, gente, aqui está falando de 25% de suplementação, né? Mas, ao meu entendimento, é da seguinte forma, né? Ano passado a gente aprovou o orçamento e nesse orçamento a gente aprovou a suplementação de 15%. Então, esses 15%, então eles vão passar para 25%. Então, no caso aqui, a gente estaria dando mais 10% de suplementação do orçamento, que foi aprovado na Lei 456 do ano passado, de 2020, que é a lei do orçamento anual. Então, em vez de ser 15, ele passaria para 25. E como
na gestão passada, né, a gente recebia aqui pedido de suplementação sem especificar para que era, onde que o recurso ia ser gasto, né? Então eu até pedi o Ex que viesse aqui esclarecer um pouco mais essa questão, né? Apesar de ele estar falando aqui no projeto de lei, né, onde o recurso será gasto, né, que é a compra de um ônibus, de uma van, dentro do espaço, mas se você puder dar mais uma elucidada para a gente sobre essa questão, Ex, eu te agradeço e fique à vontade. E é rápido. Primeira coisa que eu gostaria de esclarecer para vocês é que existe uma diferença em questão de orçamento e questão de caixa, tá? Quando a gente fala em suplementação, nós estamos falando de suplementação de orçamento, ou seja, vocês estão permitindo que aquele orçamento que foi dado, que no caso que foi aprovado na reunião de vocês, só me engano, do mês de setembro, era de 16 milhões e 800 e poucos mil, né? Esse valor não muda. Por que esse valor não muda? Porque é um valor que vem sendo arrastado com o FPM, com o Fundo dos Municípios, né? Que é o valor que é encaminhado para os municípios. Esse valor, de fato, esse ano teve uma alteração, né? Porque pela questão do Covid ele teve uma alteração e também tem uma questão do Fundeb que fez com que ele fosse alterado também. Eu vou explicar para vocês depois. Alteração para menos ou para mais? Para mais. Aí eu vou explicar para vocês, inclusive mostrar os valores que foram alterados. Então são diferentes, orçamento e caixa. No caso que nós vamos tratar aqui, a gente teve um valor sim de caixa que vai aumentar até o fim do ano, vai aumentar esse valor de caixa, o que reduziria também o valor que vocês estão dispensando para a gente, né, de suplementação. De outra sorte, a gente também tem a questão de que houve a lei em 2020, houve a emenda constitucional que tornou o FPM, que tornou o FPM não, o Fundo dos Estudantes, Fundeb, que tornou o Fundeb definitivo, emenda constitucional 108, tornou o Fundeb definitivo, e a lei 14.130 que trouxe a nova regulamentação do Fundeb. O Fundeb, antes, eles eram repassados no importe de 10%, né? A contribuição do governo federal era de 10%. Com essa emenda constitucional, houve uma alteração de 13%, ou seja, a cooperação da União agora não vai ser mais de 10%, mas vai ser de 23%. Essa lei 14.130, ela veio trazendo a forma evolutiva que esse valor vai ser feito, né? Esse ano de 2021, ao invés de nós recebermos 10%, nós passamos a receber 12%. Tá? Então a gente teve um aumento de 2%, que é um aumento do Fundeb que eu disse que há, então, um aumento de caixa de 2% do Fundeb. A gente tem um piso mínimo que nós precisamos gastar com educação, né? E esse Fundeb, frisa-se que é para a questão para educação básica, né? E também para a questão de valorização dos profissionais de educação. Esses valores que nós podemos gastar, ou a gente investe em infraestrutura, ou a gente investe em qualificação dos profissionais da educação, ou a gente investe em contratação de profissionais da educação, né? Para atendimento da educação básica. Para que a gente consiga chegar até o dia 31 de dezembro com esse valor, como houve essa alteração, essa lei entrou em vigor agora, a gente não sabia como é que vinha sendo, todos os municípios estão sofrendo essa mesma dificuldade, né? Para que não haja dinheiro devolvido, o que demonstra uma má gestão, considerando o fato que nós temos a necessidade no nosso município de mais um ônibus para atendimento da escola e também para atendimento do percurso do pessoal para a universidade, a gente optou pela compra de um ônibus e também de mais uma van para fazer o atendimento da busca dos alunos nas zonas rurais, porque todos aqui sabem que com uma van a gente consegue mais rápido até o aluno para buscar esse aluno do que através de um ônibus que ele vai mais devagar. Assim também o percurso do ônibus é maior e o percurso de uma van é um percurso menor, né? Então a gente optou por fazer a compra, o investimento desses dois itens, né? E eu trouxe aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada para saber o que é. O primeiro é um ônibus de 36 lugares, né, como eu disse, que é o Gran Micro S3, ônibus executivo de 36 lugares e uma van de 16 lugares. Aqui nesse documento, pessoal, está o contrato que a gente fez, nesse caso aqui, que já é o contrato, nós já assinamos o contrato, né? E aqui está a ata que nós demos entrada, né, a ata de registro de preço que nós aderimos para a compra da van.
Então eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, vocês podem dar uma olhada à vontade. Tá? E com relação a esse aumento da receita que nós tivemos no nosso município, eu trouxe aqui para vocês um relatório que a gente recebe a cada trimestre. Nós recebemos um relatório cada trimestre, perdão, a gente recebe um relatório da empresa que faz a nossa contabilidade, a Planejar, e ela mostra para a gente qual que é a situação da arrecadação do nosso município, qual é a da despesa com relação aos anos anteriores, né? E aqui eu vou passar também para vocês darem uma olhada, está destacado em amarelo, que houve uma variação entre 2020 e 2021 do FPM de 30,40%, ou seja, nós recebemos a mais 30,40%. E esse valor é um valor de 1.619.000 que nós recebemos a mais. De uma forma ou de outra, a gente ia ter que pedir suplementação do orçamento para que a gente pudesse investir e usar esse dinheiro aqui, esse 1.619.000. Assim também a gente teve, como eu expliquei para vocês, a questão do Fundeb, que houve um aumento de repasse do Fundeb para nós de 2% esse ano. O nosso Fundeb ele teve um aumento de 27,39%. E nós temos aqui a mais no nosso caixa o valor de 219.633,35. Isso aqui, amigos, vai dar uma média de 1.850.000, um pouquinho mais. Que é os valores que nós recebemos, tá? A mais de Fundeb. Então, a ideia é que a gente aumente esses 10%, porque no final desse ano a gente já tem a compra que vai dar mais ou menos uns 650.000 dos valores do ônibus da van que a gente está adquirindo, e além disso tem, como foi dito na própria justificativa da lei, que nós vamos ter as despesas no fim do ano de INSS, para o pagamento dos funcionários, e ainda nós vamos fazer o primeiro evento agora em Santana do Garanhuns. Nós estamos querendo fazer a festa de Pau de Boi, Cascavel, e vamos fazer também o Réveillon e a decoração do município. Todas essas eram despesas que não estavam enquadradas no orçamento de 2020. Né? Tampouco em 2020 a gente não tinha ideia que ia haver alteração do repasse do Fundeb, né, com a emenda constitucional. Né? Então vocês não foi identificado isso no orçamento, tá? São esses motivos que a gente traz aqui como as razões para a gente fazer a solicitação de suplementação, tá bom? E eu estou à disposição para vocês perguntarem, se vocês querem alguma dúvida. Vamos fazer uma ressalva aí. Eu não posso assistir. Aqui que fala o aumento dos valores. As vocês mais encarecidas, depois a gente põe a votação. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação. Parecer técnico acerca do projeto 15 de 2021, que dispõe sobre a alteração da Lei 456, 28/12/2020, que dá aos poderes. O senhor prefeito municipal remete para a devida apreciação deste idoso plenário o projeto de lei de referência, com o intuito de obter desta casa a necessária autorização para a alteração na Lei 456 de 2020, com o intuito de abertura de crédito especial em até 25%, servindo como base cálculo da legislação vigente. Em análise ao projeto, percebe-se existir um modificativo audível para o prosseguimento da presente proposição, até mesmo porque o texto encontra em perfeita consonância com a legislação. A iniciativa em questão se encontra prevista na lei, portanto, atendida às exigências contidas nas demais legislações, inclusive na Constituição. No entanto, haverá termo de aprovação legislativa. Artigo 67 da Constituição Federal. Inciso 5. A abertura de crédito experimental ou especial se impede a autorização legislativa e sem indicação de recurso correspondente. Que é verdade. De acordo com os comandos regimentais, artigo 53 do Regimento Interno, o projeto deverá ser também encaminhado para a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas desta Câmara, para emissão do parecer técnico dentro do prazo legal, haja visto tratar-se de matéria orçamentária. Após a análise dos dispositivos em questão, nota-se que a iniciativa do prefeito, neste aspecto em particular, encontra amparo na legislação federal, não existindo, portanto, vício de iniciativa ou invasão de competência legislativa. Em análise do processo, eu não vislumbro qualquer irregularidade que a presente comissão permanente de legislação e redação possa analisar. O projeto está em conformidade com a legislação pertinente. De acordo com os comandos regimentais, artigo 53 do Regimento Interno, o projeto deverá ser também encaminhado para a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas desta Câmara Municipal para emissão do parecer técnico dentro do prazo legal, haja visto tratar de matéria orçamentária. Desta forma, nos moldes da análise feita, temos que o parâmetro das leis precitadas somos pela legalidade e constitucionalidade do projeto, devendo ter sua tramitação normal
nesta casa na forma regimental. Santana do Garambel, 21 de outubro de 2021. Oscar Fábio Fagundes, presidente da comissão. Manuel de Oliveira Campos, relator da comissão. Ailton Davidson da Fonseca Almeida, membro da comissão. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Posse. O prefeito municipal remete para a apreciação do Instituto Plenário, projeto de referência. O intuito de obter dessa casa autorização para a alteração da Lei 456 de 2020, com intuito de abertura de crédito especial em até 25%, servindo como base de cálculo a legislação vigente. Conforme já afirmado pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação desta Casa de Leis, a presente matéria é de grande importância para os munícipes. De acordo com os comandos regimentais, o projeto deverá ser também encaminhado para a Comissão de Serviços Públicos Municipais desta Câmara Municipal para emissão de parecer técnico e prazo legal. Haja visto tratar de matéria que envolve assunto. Desta forma, o projeto de lei complementar 15 de 2021 deve ter sua tramitação normal nesta casa na forma regimental. Santana do Garambel, 21 de outubro de 2021. Vanderlei Fagundes Carvalho, presidente da comissão. José Raimundo Martins, relator da comissão. Manuel de Oliveira Campos, membro da comissão. Parecer da Comissão Permanente de Serviços Públicos Municipais. O senhor prefeito municipal remete para a devida prestação do estudo plenário em referência com o intuito de obter desta casa a necessária autorização para a alteração da Lei 456 de 2020, a abertura de crédito especial em até 25%. Conforme já afirmado pela Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação desta Casa de Leis e pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta, a presente matéria é de grande importância para os munícipes. No entanto, versa sobre assunto refere também a saúde pública municipal, sendo requisito obrigatório o parecer da presente comissão permanente, conforme prevê o artigo 54 do regimento diário. Desta forma, o seguinte parecer exarado pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, somos pela legalidade do presente projeto, devendo ter sua tramitação normal nesta casa na forma regimental. Desta forma, seguindo o parecer exarado, somos pela legalidade do presente projeto, devendo ter sua tramitação normal na forma regimental. Santana do Garambel, 22 de outubro de 2021, Cláudia Luísa da Cunha Ávila, presidente da comissão, Ailton Davidson da Fonseca Almeida, relator da comissão, Oscar Fábio Fagundes, membro da comissão. Então, botar em votação projeto número 15 de 2021, acho que hoje município tribunal, será? Cláudio. Então, é aprovado por unanimidade o projeto de número 15 de 2021. Chegou para a gente aqui, meio em cima da hora, gente, mas alguns projetos de lei, mas devido ao caráter de urgência e a importância que ele tem para o nosso município e principalmente para os munícipes, né, a gente decidiu colocá-los em pauta e até mais uma vez pediu o Edson aqui que viessem esclarecer eventuais dúvidas, né? Então vocês fiquem à vontade de perguntar, né, para que a gente não vote nada em dúvida, né? Então eu vou ler o projeto aqui de lei de número 16 de 2021, mensagem justificativa do projeto de lei número 16 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, venho à presença de vossas excelências com respeito devido e caminhar para a apreciação dessa Casa de Leis, projeto de lei 16 de 2021, que institui o benefício eventual de auxílio passagem intermunicipal para o município de Barbacena na forma de vale transporte, passes de ônibus, da política de assistência social do município de Santana do Garambel e da outras providências. Conforme é de conhecimento de vossas excelências, existe no município de Santana do Garambel a Lei 334, de 26 de setembro de 2017,
a qual estabelece os benefícios eventuais no âmbito da assistência social desta municipalidade. No entanto, entre os benefícios assistenciais não existe o de fornecimento de passagem intermunicipal para o município de Barbacena. Nesse aspecto, considerando que o nosso município pertence à mesma região dos Campos das Vertentes, vinculado à microrregião de Barbacena, sendo este município referência para questões de saúde, liberação de óbitos, bem como demais serviços garantidos dos direitos da cidadania, o fornecimento de passagem de ônibus intermunicipal para esta autoridade seria mais uma forma de atendimento das pessoas em situações de vulnerabilidade em nosso município. O presente projeto tem o objetivo de autorizar o Poder Executivo a ampliar a política de assistência social, proporcionando mais um benefício às pessoas em situação de vulnerabilidade que necessitam contar com caronas para que possam estar comparecendo no município de Barbacena para visitar familiares em hospitais, realizarem procedimentos burocráticos para liberação de corpos de familiares falecidos, comparecerem em audiências judiciais, Ministério Público, bem como para usar outros serviços de garantia dos direitos da cidadania. A ampliação dos benefícios eventuais se faz necessária, uma vez que a questão social é premente e requer que o poder público esteja atento para o reconhecimento das demandas advindas da vulnerabilidade social. Outros sim, os princípios da cidadania, da isonomia e dos direitos sociais e humanos estarão sendo contemplados pela presente lei, pois, ao estabelecer critérios claros acerca da concessão de mais este benefício, estaremos desenvolvendo uma política social mais justa e igualitária. Considerando tratar de uma matéria de interesse público, especialmente por conta do princípio da economicidade e legalidade, contamos com o apoio dos novos vereadores e vereadoras. Santana Garamel, 19 de outubro de 2021. Então, só uma pergunta, esse aí, quando você vai na lei, ele está em Bertioga também? Porque parece... Não está em Bertioga? Não, então o que eu encaminhado para vocês aí é nada. Tem um assinado aqui, eu posso passar para você? Sim. Porque esse tem, a gente ampliou para Bertioga também, porque a gente tem o CAPES em Bertioga e existe muitas vezes pessoas que são encaminhadas para o CAPES e não tem como os familiares, parentes irem, né, imediatamente. Então nos dias dos ônibus seria uma forma de usar também. E tem mais uma questão, que sobreveio uma verba para o hospital de Bertioga e a gente, conversando, a Cláudia deu essa ideia para a gente de ampliar isso até Bertioga também por essa questão, né, de a verba vai para o hospital e o hospital vai ser mais usado. Aí eu fiz essa alteração, mas eu acho que não tem Tem a questão, tem a questão também das provas de vida, que são feitas em Bertioga, muitos aposentados fazem a prova de vida. Então, gente, quem tiver alguma dúvida e quiser aproveitar o resto para esclarecer, eu vou fazer uma pergunta. Qual o valor e assim, qual que é o controle, os critérios, né? Isso, legal, ótimo. Os critérios vão ser os mesmos daquela lei que nós temos, Mário Dimas, de assistência social. 334. 334, exatamente. Os critérios vão ser os mesmos, a aplicação vai ser as mesmas, o mesmo passo. Passou lá, está em situação de vulnerabilidade, só que essa questão a gente vai acabar regulamentando através de decreto, porque eu entendo que tem que ser feita uma forma diferente do que é feito, vamos supor, por um remédio. Cada vez que vai pegar um remédio, precisa passar pela avaliação social, né? De fato, o tratamento, né? Que a gente faz com 60 dias de tratamento. Nesse caso, considerando que são pessoas que estão dentro, têm o CAD único, comprovam, né, estar no CAD único, essas pessoas que forem lá na assistência social e já tiverem isso, a gente quer determinar junto com a nossa assistência social qual vai ser o prazo para que seja ofertado para eles, né, esse vale transporte. E a ideia é que isso favoreça nós mantermos no município o ônibus barraca, né, para que tenha esse, e até mesmo ampliar, né, os dias que ele vem para cá, porque eu mesmo já vi mais de uma vez o barraca entrar aqui e sair vazio, entrar aqui e acabar sendo vazio. Eu já vi isso mais, o leite está aqui na porta, deve ver isso todo dia, né? A gente, é uma coisa que nossos munícipes não têm essa
essa cultura, né, de usar o ônibus. Então a gente seria uma forma de nós estarmos estimulando para que isso volte. Porque vejam, se a gente está querendo investir em turismo, nós já estamos trabalhando essa questão do turismo, é complicado nós termos um município, no nosso município, nenhuma forma de chegar que não seja através de carro ou um táxi, né, ou de condições como essa, porque então nós acabamos ficando ilhados e não tendo esse acesso, nós reduziríamos muito a questão do turismo para nós também. Se alguém tem mais alguma pergunta? Eu gostaria de voltar em volta a coisa do ônibus aqui, né? Aham. 2 anos de garantia de sistema de acessibilidade. Então, você já atende as pessoas Sim. com portadores de deficiência, né? Exatamente. E eu falo que são 34 lugares, mais um motorista e mais um do auxiliar, né? Sim. Então, nós temos 34 para os nossos pessoas do nosso município. Sim. Com esse valor que não poderia ter chegado um ônibus maior, não? Esse ônibus maior, ele iria, isso eu falo para o senhor, porque eu vi agora quando eu fui imprimir, o ônibus maior ele vai para a monta de 587 mil, salvo engano. Aumenta muito o valor. E outra, Ailton, até excelente a sua ideia, isso foi discutido. No trânsito, na zona rural, aquele ônibus maior, ele não consegue fazer esse trânsito. E a gente já tem um problema gigantesco de manutenção, de acesso, nossas estradas elas não são largas o suficiente para circular esses ônibus grandes aí. Não, né? Porque nós temos um de 55 passageiros aqui, era o braço direito da prefeitura aí. Excelente, né? Para fazer ida e volta. A do ônibus, né, acho que não foi problema. Porque realmente a gente, quem viaja com a banda, sabe, né? Os ônibus que vai viajar, um aperto danado, uma dificuldade danada, então. E tem mais uma questão, eu acho que a prefeitura precisaria de um transporte assim com mais passageiros, entendeu? Só com base no que o senhor está falando, esse ônibus com um número maior de lugares, esse ônibus não está enquadrado em ônibus que a gente pode comprar com essa verba de FPM, porque é verba para educação básica. A gente chega até o Santarello, só esse Santarello mesmo. Esse outro ônibus, salvo engano, a gente precisaria fazer compra ele através de recurso próprio que não viesse da educação. O recurso da educação que viesse da educação que pudesse ser estendido para a educação de ensino superior, porque aí a gente justificaria a compra dele para fazer esse trânsito dos nossos alunos daqui das universidades, né, para Barbacena. Então a gente grava nessa questão. Não está esclarecido a verba específica, né? Verba específica. Tá? Imagina? É isso. Sim. Fica à vontade. Só para complementar mais um pouquinho do nosso ilustre vereador. Nós estávamos com uma verba lá na educação. Essa verba ela dava um pouco mais da metade desse ônibus, dos dois. Nós complementamos com recurso próprio. E nós tivemos uma dificuldade muito grande de conseguir comprar, porque não tem para vender. A gente até a ideia, devido ao A questão da pandemia, né? Não tem mais eu produção. não achava, a nossa vereadora aí chegou até a acompanhar o nosso desespero, porque às vezes o dinheiro ia ser devolvido também, né? Até agora no fim do ano. E nós tivemos dificuldade até para achar esse. Foi preciso mexer com um prefeito lá de Na Bahia. Passa 20, Passa 20. Lucas, que cedeu alguma coisa lá, Deus ajudou a fazer alguma coisa também, para nós conseguir esse ônibus. Senão nem esse nós não conseguíamos, porque não existe mercadoria para entregar. Essa licitação, patrão, essa licitação aqui foi comprada pela doutora, pela lá na Bahia. Na Bahia. Na Bahia. Sim, Você está aderindo. os ajeitos, né, para chegar lá. Então foi muito difícil até para comprar, mesmo tendo dinheiro, esse tamanho de ônibus. A ideia do sugeriu, do maior, era a nossa ideia também. Era a ideia do Zezé, o Zezé bateu nisso aí, vamos comprar o ônibus grandão e tal. Aí a gente barrou nessa questão por ser a finalidade dele para o uso para a educação básica, a gente não podia comprar um ônibus grandão.
E também pelo fato de como vocês aproveitou uma licitação, porque não estaria tempo hábil para fazer uma licitação, então esse ônibus já estava licitado. Então, se você aproveitou uma licitação de outro município, você teria que comprar especificamente esse ônibus. Né? Todo ano, só para compartilhar com vocês, todo ano o pessoal do MEC, ele faz uma licitação dessa. Ele deixa essa licitação lá no MEC. Aí a gente vai, os municípios podem ir lá e aderir a essa licitação. Esse ano não aconteceu isso, cara. Esse ano de pandemia, segundo ano de pandemia, nós não conseguimos isso. Então, de fato, como o doutor Moura lembrou bem, foi uma dificuldade imensa para a gente conseguir encontrar essa em preços, né? Que esse preço, inclusive, foi uma grande conquista, porque o preço que nós pagamos ele é preço de 2019, né? Então foi... Essa montadora é multinacional ou é... Ela é a mesma mecânica Mercedes, se eu não me engano, porque lá no site deles, isso, exatamente. Essa marca Pella tem todos os símbolos da Mercedes lá nessa marca Pella. Dando sequência aqui, o projeto de lei, o Felipe aparecia aqui, a gente coloca em votação. Projeto de lei número 16 de 2021, 19 de outubro de 2021. Institui o benefício eventual de auxílio passagem intermunicipal para o município de Barbacena na forma de passe de transporte, passe de ônibus na política de assistência social do município de Santana de Garambé e de outras providências. O prefeito municipal de Santana de Garambé, no uso de suas atribuições que são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Fica instituído o benefício eventual na modalidade de auxílio transporte intermunicipal para o município de Barbacena e para o município de Bertioga, por meio de fornecimento de vale transporte, passes de ônibus, o qual atenderá a situações de deslocamento, de ida e volta de pessoas que estejam passando por as seguintes situações: acompanhamento de pessoas de família em tratamento de saúde no município de Barbacena, deslocamento de pessoa da família para fins de providências quanto à liberação de corpos, nos casos de falecimento de parentes que residiam no município de Santana do Garambé. 3. Deslocamento de pessoas para realizar perícia junto ao INSS, prova de vida, entre outras providências exigidas por esse órgão que necessite de comparecimento presencial. 4. Acesso a outro serviço de garantia dos direitos da cidadania. Artigo 2º. O benefício eventual na forma de passagem intermunicipal para os municípios de Barbacena e Bertioga consiste em prestação temporária não contributiva de assistência social em forma de concessão de vale transporte. Artigo 3º. O benefício eventual na forma de passagem intermunicipal para os municípios de Barbacena e Bertioga será concedido aos municípios que preencham os requisitos da Lei 334 para os munícipes que preencham os requisitos da Lei 334 de 26 de setembro de 2017, após análise, constatação e parecer social, bem como poderão ser exigidos documentos comprovatórios que justifiquem a liberação do pleito e os contatos necessários para a averiguação das informações prestadas. Artigo 4º. Não será concedido auxílio de transporte a título de reembolso de despesas com passagens aos beneficiários. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Santana do Garambé, 19 de outubro de 2021, José França de Moura, prefeito municipal. Não foi assim? Não é? Isso aí tem um limite de passe? Não, assim, Como vai limite. se funcionar? Então, não tem um limite de passe, o limite é da necessidade, tá? O limite é a da necessidade. E ali estabelece que essa pessoa tem os requisitos, né? Acompanhamento de um parente, uma questão de prova de vida do INSS, provada a necessidade, o direito é concedido. A gente não pode pegar e Então não vai ser por mês o limite de passe. Não, assim, não, até então não. A gente vai verificar a demanda, Fabinho, porque, veja, se isso comprometer, se acabar ficando muito caro para o município, a gente vai ter que, né, acabar fazendo algumas, mas se não, está aberto a população necessitada que cumprir os requisitos que a lei estabelece. Mas a nossa intenção é mesmo de ajudar essas pessoas, de fazer essa procura, de eles conseguirem ser encaminhados para esses órgãos. A gente recebe muito lá na prefeitura essa questão de pessoas, audiência e INSS, aí fica, né? E fica a galera meio perdida aí procurando uma carona, às vezes não tem carro para carona, então a gente acaba
acabam ficando sem conseguir até esses compromissos. Né? E tem uma questão também assim que teria que ser observada, talvez pessoas, né, vão lá, pegam um monte de vaga e começam a vender vaga. Não, aí complica. Não, assim, é uma questão que poderia ser observada através do decreto. Sim. Não vai ser dado, mas tipo assim, vários para uma pessoa, entendeu? Vamos supor, eu tenho que ir para Barbacena e voltar hoje. Eu passo para você ir hoje. Eu tenho toda quinta e toda sexta aqui em Barbacena porque eu tenho que fazer tal coisa, um trabalho, a busca de um emprego. Tem que ter uma justificativa. Aí a gente libera semanalmente, inclusive, né? Num caso de frequência, eu acho que seria interessante liberar semanalmente. Mas isso a gente vai estabelecer através de decreto, como é que vai ser Vai ser analisado, né? Sim, analisado, exatamente. Esse aqui, uma época aqui já fornecia passo, sabe? Certo. Já foi mandado tudo da Rio, né? Jorge. Então ele fornecia os passos, ia lá no transporte, a pessoa falava que precisava ir em Barbacena, dava um passo para ele de novo. Mas aí eu não lembro que eu tenho lembrança se tinha, igual eu fiz a pergunta, se tinha. Então, eu explico para o senhor porque tem isso. Na época do Jorge, a legislação ela permitia que a prefeitura fizesse uso dos recursos com mais liberdade, né? Hoje em dia eu boto muito isso. Se a gente fizer, a nossa vontade mesmo era estimular muito mais o uso desse passe, desse ônibus aqui. No entanto, a gente não consegue isso se não for através de uma assistência social daquelas pessoas que são atendidas pela assistência social, que estão cadastradas no Cade Único e que preenchem os requisitos, né, da lei 334 e dessa agora que a gente traz para a votação do senhor. Parecer técnico acerca do projeto 16 de 2021, iniciativa do prefeito municipal de Santana do Garanhuns, ok? Institui o benefício de eventual auxílio passagem para o município de Barbacena na forma de vale transporte, passe de ônibus da política especial do município de Santana do Garanhuns e da outras políticas. O senhor prefeito municipal remete para a devida apreciação deste novo plenário o projeto de referência, com o intuito de obter destacar a autorização para o fornecimento de passagem de ônibus intermunicipal para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Necessita de comparecer em Barbacena para fim de presidência, providência contra a liberação de corpos familiares, no município, realização de perícia do INSS, prova de vida, acompanhamento de familiares de tratamento de saúde, e acesso a serviços garantindo os direitos da cidadania. Em análise ao projeto, em tela, percebe existir uma justificativa plausível para o prosseguimento da presente preposição, até mesmo porque seu texto encontra-se em perfeita consonância com a legislação. A iniciativa em questão se encontra prevista na lei. De acordo com os comandos regimentais, o projeto deverá ser também encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamento tomar de conta desta Câmara. Após a análise dos dispositivos em questão, nota-se que a iniciativa do seu prefeito, nesse aspecto em particular, encontra-se a parte da legislação federal. Não existe. Não vislumbra qualquer irregularidade que a presente comissão possa analisar, sendo em conformidade com a legislação pertinente. De acordo com os comandos regimentais, artigo 53 do Regimento Interno, o projeto deverá ser também encaminhado para a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, tomada de contas desta Câmara Municipal, para emissão de parecer técnico no prazo legal. Haja vista tratar-se de matéria orçamentária. Desta forma, os moldes da análise feita para os leis precitados são pela legalidade e constitucionalidade do presente projeto, devendo ter sua tramitação normal nesta casa na forma regimental. Santana do Garanhuns, 21 de outubro de 2021, Oscar Fábio Nunes, presidente da comissão, Manuel de Oliveira Campos, relator da comissão, Ailton Davidson da Fonseca Almeida, membro da comissão. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. O senhor prefeito remete para a devida apreciação desse novo plenário o projeto de lei 016 de 2021, com o intuito de obter desta casa a necessária autorização para a concessão de vale transporte de forma gratuita a cidadãos santanenses que preenchem requisitos legais. Conforme já afirmado pela Comissão Permanente de Legislação e Redação desta Casa de Leis, a presente matéria é de grande importância para os munícipes. De acordo com os comandos regimentais, o projeto deverá ser encaminhado também
para o Serviço Público Municipais da Câmara Santana do Garambel, para emissão do parecer técnico dentro do prazo legal. De forma, o projeto complementar deve ter sua tramitação normal, nesta casa, na forma regimental. Santana do Garambel, 21 de outubro de 2021, Vanderlei Fagundes de Carvalho, presidente da comissão. José Raimundo Martins, relator da comissão. Manuel de Oliveira Campos, membro da comissão. Parecer da Comissão Permanente de Serviços Públicos Municipais. Conforme já afirmado pela Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação desta Casa de Leis e pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Patrimônio, a presente matéria de grande importância para os munícipes. No entanto, versa sobre o assunto também que se refere à saúde pública municipal, sendo requisito obrigatório o parecer da presente comissão, conforme prevê o artigo 54 do livro interno. Desta forma, seguindo o parecer exarado pela Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação e pela Comissão Permanente de Finanças, orçamento e tomada de contas, somos pela legalidade do presente projeto, devemos ter sua tramitação normal nesta casa na forma regimental. Santana do Garambel, 21 de outubro de 2021, Cláudia Luiz da Cunha Água, presidente da comissão, Ayrton Davis da Fonseca Almeida, relator da comissão, Oscar Fagundes, membro da comissão. Coloque em votação o projeto número 16, que é aprovado por unanimidade no projeto de lei de 16 de 2021. Temos um outro projeto aqui de 17 de 2021. Vou ler a mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, venho à presença de Vossa Excelência com respeito devido a caminhar para a apreciação dessa Casa de Leis, o projeto de lei 17 de 2021, que dispõe sobre o funcionamento e a instalação de postes, torres, antenas, contêineres e demais equipamentos que compõem as estações de rádio base no âmbito do município e da outras providências. Apresentamos esse projeto de lei com o objetivo de criar normas gerais urbanísticas para a instalação de estruturas de suporte das estações de rádios base e equipamentos afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações da Anatel. Isso porque, conforme é de conhecimento de Vossas Excelências, a Organização Municipal da Saúde estabeleceu que as radiações não ionizantes são possivelmente cancerígenas, o grupo 2B, IARC 2011, ao passo que recomendou a redução máxima possível das exposições a estas radiações, inclusive aquelas emitidas por sistema de telefonia celular, Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth e outros. Sendo assim, cumpre-se destacar que existem diversos estudos internacionais que comprovam os efeitos cancerígenos da exposição prolongada às radiações eletromagnéticas, conforme citado pela doutora Adzilda Condessa Dodge, pesquisadora da UFMG, a qual afirma que um estudo realizado em Maia, Alemanha, restou constatado a incidência de 3 vezes maior de câncer em pessoas que residem em um raio de até 400 metros das antenas de telefonia celular, enquanto que outro estudo realizado em Israel restou constatado um aumento de 4,15 vezes a incidência de câncer para moradores que residem dentro de um raio de até 350 metros. Ademais, considerando que existem diversas pesquisas que afirmam o aqui exposto, bem como que o Brasil está na iminência de implantar tecnologia 5G, tecnologia esta que exige um número bem maior de antenas e que essas são ainda mais potentes do que aquelas que operam atualmente. Entendemos necessária a aprovação do presente projeto de lei sobre a ética do princípio da precaução, no sentido de preservarmos a nossa população. Outro sim afirma ainda, a doutora Adzilda, que existem pesquisas da mesma natureza que constataram o efeito desta exposição prolongada a radiações eletromagnéticas nas crianças como ainda mais maléfica, justificando que nelas a penetração desses são muito maior do que nos adultos. Não obstante, devido às divulgações de diversos estudos sobre o risco da radiação eletromagnética emitida pelas
antenas de telefonia e as estações de rádio base, bem como que com a implantação da tecnologia 5G, a radiação crescerá expressivamente, além dos ruídos e vibrações que essas torres emitem, risco de queda de objetos que pode se soltar. Os imóveis ao redor dessas torres tendem a se desvalorizarem, uma vez que as pessoas passaram a evitar a compra e locação desses imóveis. Por fim, com a finalidade de se evitar qualquer dano à saúde da população ou desvalorização dos imóveis do nosso município, o objetivo da presente lei é estabelecer as respectivas normas para que o município de Santana do Garanhuns tenha condições de receber toda a tecnologia adequada e moderna em relação às estações de rádio e telefonia com a maior segurança possível, ainda mais por termos vasto território que poderão ser instaladas essas torres fora do centro urbano do município. Considerando tratar-se de matéria de interesse público, contamos com o apoio dos novos vereadores e vereadoras, Santana do Garanhuns, 20 de outubro de 2021, o prefeito municipal. Acredito que esse projeto tem que ter uma certa relação com a torre que estão construindo ali do lado da escola, né? Do lado da escola. No lado da escola, encostadinho, não tem essa metragem, a gente colocando isso no risco. A gente compartilha com vocês essa questão, porque em São Paulo, os imóveis lá, inclusive na justificativa que eu encaminho para vocês, eu coloco uma notinha de rodapé para esclarecer isso mesmo, porque em São Paulo, com as matérias, né, que eu tô alegando aqui, em São Paulo, hoje existe uma discussão judicial muito grande com questão de indenizações, né, porque pela desvalorização desses lugares, porque ninguém quer morar em prédio que tenha uma torre dessa. Porque essa torre ela emite radiação 24 horas por dia, emitida a radiação, né? Existem vários estudos que falam aí, que essas próprias empresas falam que não tem radiação, que cancerígeno, isso não existe. Mas as organizações não governamentais, elas são unânimes em dizer que isso é fato, existe de fato. E não há prova maior do que isso, do que esse estudo de ambiente, onde eles constatam que dentro daquele bairro, naquele raio de 400 quilômetros, existe um número crescente, 4 vezes mais, é bem expressivo, né, de pessoas que têm esse câncer. Na verdade, o que a gente todos nós aqui estamos trabalhando para Santana do Garanhuns se desenvolver, mas de uma forma assim ordenada, né? Não a gente desenvolver de forma totalmente desordenada e acabar colocando a nossa população, né, numa condição dessa de estar exposta a essas frequências que podem trazer o câncer para as pessoas. E ainda é um problema que a gente traz até um pouco de indignação para a gente. As empresas elas querem deixar essas antenas dentro da cidade para que elas não usem equipamentos mais caros. Então ela vai na casa do cara, oferece 500, 300, 200 reais. É de 500 reais para baixo que elas oferecem para as pessoas. Eu sei disso porque fui procurado por várias para que eu analisasse o contrato. Fala que você não pode entrar no seu terreno, fala que eles têm direitos sobre toda aquela região que ele está, né? Você fica com o seu imóvel inutilizado, seu imóvel vai ser desvalorizado por causa de 500 reais, porque eles não querem colocar equipamentos que vão com um raio maior, que a frequência deles atinja mais longe. Então eles vêm para a cidade, expõem a nossa população a esse tipo de risco para gastar menos. Poxa, a gente tem aqui um território muito grande, que eles poderiam instalar isso lá, beneficiaria a nossa população rural, que a gente sabe que é difícil o acesso, né, de sinal de celular à população rural, e beneficiaria nós aqui. Então nós, como administração pública, seria a nossa obrigação trazer para vocês aqui isso como uma forma deles terem, de beneficiar nessa população, tanto a nossa aqui, do nosso centro urbano, quanto o pessoal da zona rural, já que eles vão vir para o nosso município, então que prejudiquem a nossa população trazendo esse risco, mas também que beneficiem a nossa zona rural. E é isso que essa lei traz. Ela traz além disso, a questão cancerígena, existe algo que é peculiar. Essa torre, ela vibra muito, ela tem muita vibração, porque eles têm um equipamento que ele vibra demais. Além dele vibrar, ele emite ruído. Além disso, é 24 horas de manutenção que eles têm que ter. Se perder o sinal, o cara está entrando no terreno toda hora. Então, quem é vizinho de pessoas de locais como esse, sofre muito. A experiência é que eles sofrem muito.
Eu tenho até como compartilhar com vocês o que aconteceu com a gente. Não sei se vocês lembram aquele dia que teve, eu fui até com o Zé Manuel para Piedade, que ficou sem luz aqui, Zé Manuel, você lembra disso? Ficamos sem luz aqui, aí no domingo, 2 dias sem luz, sexta e sábado sem luz, foi no domingo e o Zé Manuel fomos de manhã para lá. Na noite do sábado, a gente estava na casa do doutor, tudo na luz de velas, por causa da ausência da luz. Chegou um carro da Claro e que precisava fazer uma manutenção urgente lá, porque a gente estava sem luz, né? Porque a gente estava sem telefone também, ficamos sem telefone também, porque descarregou a bateria da torre e ficamos sem telefone. E aí eles foram lá na casa do doutor para pegar a chave, para ir lá, para abrir, para arrumar. E a gente não tinha conseguido a chave. Fim de semana. No fim de semana, no sábado. Para colocar um gerador que até balança a minha casa. Então, aí a alternativa é o gerador. Então, essa lei vem para colocar essas regras, né? Primeira regra é o distanciamento entre a sua divisa e aonde ele vai colocar a torre. Se ele passar daquele distanciamento, além do imóvel que ele está alocando aqui, ele vai ter que colocar o do lado, né? Então a gente coloca alguns limites nessa lei para que permita que o direito de propriedade dos nossos cidadãos sejam protegidos, o direito de vizinhança seja protegido, para que não haja esse incômodo de ruído, de barulho, né? E além das vibrações, né, dentro da casa das pessoas, e essa movimentação de pessoas dentro para fazer manutenção dessas torres. Então seria bom que isso ficasse um pouco mais afastado, isso sem contar o que a gente já discutiu, que é a questão, né, da frequência radioativa que pode causar câncer. E essas empresas, elas pagam algo de imposto para o município? Nada, isso aqui é outra raiva que a gente tem, cara. Eu fico pé da vida com eles. Eles pagam uma merreca, porque veja, esse imposto que recairia sobre isso é o imposto sobre serviço de qualquer natureza, vulgo ISSQN. Esse imposto, eles que falam quando eles vão pagar. Não é de acordo com o que você coloca de crédito no seu celular da TIM, da Claro, da Vivo. Não. Eles falam, recebi tanto, lá, tal, claro, não há fiscalização. Isso faz com que essa lei estabelece inclusive isso. Além de eles terem essas obrigações de cumprir distanciamento e tal, eles têm a obrigação de deixar o trabalho efetivando, né, acontecendo, e ainda pagar para o município o ISSQN da forma, né, estabelecida, e ainda a taxa para que eles venham usufruir, né, desse espaço, dessa fiscalização que nós vamos estar fazendo sobre essa torre, para ver se ela especifica esses padrões. Então, isso vai também trazer para o município mais uma renda, né, para que o município possa estabelecer aí essa questão de fiscalização, né. Outra questão, aproveitando, Vamos para ficar bem esclarecido, é o seguinte, né? Igual nós sabemos, nós temos um ator da Claro dentro da cidade e temos um da Vivo lá. Então, o da Vivo não vai interferir nada. Se porventura essa lei fazer, por exemplo, ter que mudar a torre da Claro, existe algo legal que respalde para a Claro não falar, já que eu vou ter que mudar a torre, eu vou parar de fornecer o sinal e pronto, acabou. Então, existe algo que respalda o município em relação a isso? Hoje em dia, amigos, a questão de telefonia, o Felipe pode até me ajudar, é a mesma questão de energia elétrica. É serviço essencial. É essencial. Aqui em Santana do Guanabara, eu acho que se a gente perguntar para as pessoas aqui, quem que tem telefone fixo aqui, é o mínimo possível, né? É mais em comércio, né? Então, pessoas não têm mais telefone fixo. Então, isso demonstra e comprova que é essencial o sinal de celular. Além disso, a própria lei estabelece que quando ele tem um prazo de 6 meses para tirar ela daqui e estabelecer isso em um outro lugar, né? E a administração pública pode também prorrogar isso por mais 6 meses, né? E que o serviço não pode ser interrompido. Essa fiscalização, Maridinas, ela é feita tanto por nosso município, passará a ser feita por nosso município, mas ela também é feita pela Anatel. A Anatel não permite que essas empresas deixem de prestar esse serviço aqui. Eles fizeram um acordo, a Anatel fez com todas as empresas de telefonia, e é esse acordo que obriga hoje a TIM está vindo para cá se estabelecer em Santana do Guanabara. Ela não está vindo por vontade própria, por força desse acordo que ela está vindo se estabelecer em Santana. Por esse acordo ela está vindo estabelecer aqui. Ela impede que eles
saiam daqui também, entendeu? Eles fizeram um acordo que até 2022, 2021, dezembro de 2021, todas essas empresas de telefonia deveriam estar em Santana do Garanhuns. Então, esclarecido, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eles fazem uma dica oficial para o município? Isso, agora vai ser feito assim, a gente está estabelecendo agora um procedimento. Vocês sabem, isso aí é uma coisa que a gente precisa mesmo sentar com vocês, viu, Felipe? Um negócio interessante é o Código de Obras do nosso município, de normas e obras do nosso município. Quando a gente fala em Código de Obras do nosso município, claro que na mente de todos nós, a primeira coisa que vem estabelecer é, o cara vai começar a regrar as nossas obras e tal. O problema não é a nossa população, galera, o problema é quem vem de fora. Quando eles vêm de fora, eles veem que nossa administração não tem Código de Obras, eles fazem do jeito que eles querem. Por isso que eles estão fazendo lá já a obra do lado da escola, montando, porque nós não temos Código de Obras. E a partir do momento que nós não temos uma lei que estabeleça as normas de como deve ser feito, nós não podemos exigir deles, nem podemos negar que eles entrem no nosso município e façam dessa forma. Então a gente tem o princípio da legalidade da administração pública. Aí você vai lá nas nossas primeiras aulas de direito e fala o princípio da legalidade. Qual que é a definição? O Estado pode fazer tudo que está disposto na lei. O particular pode fazer tudo que a lei não veta. Mas nós, como administração pública, nós só podemos fazer o que a lei fala que a gente pode. Então, se eu devo impedi-lo, a lei tem que dizer que eu devo impedi-lo. Se ele chega com um pedido para nós de uma certidão, né, tipo como se fosse um habite, por exemplo, né, eu tenho que ter a norma que tem que ser estabelecida, que ele tem que cumprir para ele receber isso. E é isso que nós estamos instituindo através dessa lei. Nós estamos instituindo um procedimento para que ele seja de requerimento de instalação de uma torre. Estamos instituindo um processo administrativo de avaliação, o que ele vai precisar trazer de documentação. E vejam, vocês podem até estar pensando, poxa, mas quem que vai analisar isso? É algo complexo. Não, eu encaminho, eu digo para ele na lei tudo que ele tem que trazer para mim. Então nós aqui não vamos ter um custo, né, de ter que contratar um engenheiro eletrônico ou qualquer outro engenheiro, né, de telecomunicação, por exemplo, para tratar dessa matéria. Porque lá já existe na lei o rol taxativo da documentação que eles têm que trazer para nós, para que a gente venha analisar. E nessa análise, né, essa análise será feita por nossos engenheiros que vão demonstrar se foi cumprido o que está estabelecido na lei e nas normas da Anatel. Tá? Tem uma resolução da Anatel aí que a gente estabelece como a resolução que vai nortear, né, as nossas avaliações. E é essa a forma que nós vamos avaliar, né, se essa torre vai poder ser estabelecida aqui ou não. Mas aí no caso a da Claro vai ter que sair também? Não, a da Claro, na verdade, ela tem um prazo de 6 meses para que ele troque ela de lugar por prorrogar por mais 120 dias. Ali é um centro urbano, né? Ali, de fato, é um centro urbano onde ela está. E o risco é o mesmo, né? Do Pratinho lá ou da Claro aqui é o mesmo o risco. No entanto, eles não podem deixar a gente sem sinal. E isso hoje, essa lei, ela dá força para a gente cobrar isso, inclusive cobrar as outras empresas que estão no nosso município fornecendo um péssimo serviço de telefonia, né? Nós temos aí Vivo, 3G na Vivo não funciona, é nulo, não tem 4G, não tem 3G, não tem nada. Tem dia que a gente não tem nem sinal de Vivo, você pega lá, tá com uns pauzinhos lá de sinal, você pega para ligar, fica... não sabe. Eles cortaram o sinal da GSM e agora não passam só para WMCA, que é o 3G, então acabou, né? Tem os pontinhos lá, mas não tem o serviço. Não tem poder também. Com essa lei a gente vai poder notificá-los, inclusive tem mais força com a Anatel, para que a gente diga que ele está descumprindo a lei municipal com relação a isso. Inclusive multá-los por esses equipes. O pessoal da TIM já está procurando a locação? Não só procurar a locação, como já se estabelecer e já iniciar as obras. Mas aí eles não falaram nada não fizeram pedido nenhum na prefeitura. Na prefeitura eles vieram conosco para uma conversa, não tinha determinado ainda o lugar que eles ficariam. Eles vieram até nós, a semana não juntaram toda a documentação, procuraram a gente novamente, aí o nosso corpo de engenharia da prefeitura notificou eles, né, através de e-mail, dizendo que faltavam algumas documentações. Eles encaminharam para vocês terem ideia como é um absurdo a forma que eles querem trabalhar com a gente, nem a ART deles, que é obrigação, todo o trabalho de engenharia tem que ter ART,
Eles não tinham ajudado nem a RT recolhido a RT desse serviço, nem a RT eles recolheram. Aí nós intimamos, pedindo para que fosse feita a juntada das documentações, juntaram a documentação essa semana passada, e nessa semana nós fizemos o parecer. Quando foi feito o parecer, a doutora Miri me procurou depois que ela tinha feito o parecer, ela falou: Exxon, ó, foi o que eu consegui fazer com o que a gente tem, porque a lei federal, ela fala o seguinte: olha, 50 metros de escolas é local crítico. Você fala que é local crítico, ela não fala que não pode instalar em local crítico. Ela não fala que não pode. Então como é que eu ia chegar para o cara e falar assim: cara, ó, você não pode instalar seu negócio. Por que eu não posso? Ah, porque fala que é crítico. Não, mas lá não fala que eu não posso. Você tem lei que fala que não pode? Então você não pode me impedir. Então, porque se eu não tiver lei que impeça, eu estou praticando um crime contra a liberdade econômica. Eu estou afetando, né, a Constituição Federal. Então, por essa razão que a gente necessitaria formalizar, foi feito, né, ao invés de entregar o parecer para ele, a gente pegou e falou: para o parecer, vamos levar a Câmara, né, para que a Câmara vote essa lei, porque a única forma da gente vetar que essa torre seja construída na escola é com a lei. Se não for com a lei, a gente não consegue vetar, porque não existe lei estadual e não existe lei estadual e nem federal que vede essas questões, entendeu? É mesmo que seja concreto os riscos, se a gente pode evitar. Eles procuraram ali o meu terreno, né, Zé? Eu tinha arrumado lá, através do Zé Manuel aí, um pedaço lá para cima, lá perto da aleluia lá. Depois subiu. Aí procuraram o Natalino, um pouquinho para baixo. Só queria pegar o terreno dele inteiro. E agora fui para lá. Mas eles locaram através de quem? Oi, desculpa. Mas locaram através de quem? Acho que é do proprietário mesmo ali, né? O Vicente Quirino. Salvo engano, né, Zé? Um terreno desse. E além disso, senhores, essa questão dessas torres, ela pega e acaba, essa torre ali, ela acaba impedindo ali, atrapalhando a visão do nosso ponto turístico lá, que é a Igreja de Pedra, que inclusive é patrimônio tombado. E na lei a gente também veda que qualquer patrimônio que seja tombado, ele não pode ser impedido, porque isso é chamado de poluição visual, né? Essas torres acabam sendo uma poluição visual, né? Então, se a gente puder ao máximo afastar isso da nossa cidade, e o benefício deles não é só um, são dois: primeiro, de evitar os riscos que eu já expus para vocês, e depois de a gente conseguir acabar atendendo também a nossa população da zona rural, considerando que, como ele vai estar longe do centro urbano, ele vai ter que usar equipamentos mais potentes para que o sinal chegue até nós aqui, né? Entendeu? Mais potente. Por isso que eles querem a cidade, garoto. Eles querem a cidade para gastar pouco. É por isso que eles querem dentro da cidade, para gastar pouco. Põe um aparelho barato. Não tem alvará. Não tem alvará. Foi dado alvará. Depois do André lá, ó. Sim. Então, Com a lei eu consigo fazer isso. Eu consigo, porque a lei do artigo 7 ela fala do embargo das obras que estão sendo executadas. Inclusive, a gente estabelece um embargo. Mas como a gente não tem código de obras hoje, viu, senhores, até para trazer de volta, Felipe Papaira, para a nossa discussão, que é algo que a gente precisa se debruçar. Hoje em dia, se começarem a fazer uma obra, comprarem um terreno em Santana do Guarambel e começarem a fazer uma obra que é, ao ponto de vista do interesse da cidade, é totalmente inviável, a gente não tem como parar. mesmo poluente. A gente não tem como parar. Porque a gente, eu acho que de meio ambiente, patrão, a gente até consegue algo através das estaduais, né, das leis estaduais, né, Felipe? Acho que a gente consegue. Mas, veja, não tem nada a ver com a cidade, o cara está construindo uma, sei lá, uma indústria no meio do centro urbano do município de Santana do Guarambel. Nada a ver, a gente não pode, porque a gente não tem o código de obras para estabelecer essas questões e nem a questão de urbanística do nosso município, plano urbanístico. Na verdade, seria o plano diretor, né? Sim, o plano diretor. Essa questão, né? E nós estamos fazendo já uma reestruturação ali na licitação e a gente já tem ali como as licitações que estão pendentes para a gente já iniciar, é a questão de a gente fazer a contratação de uma empresa para prestar assessoria para a gente na área
arte de arquitetura, urbanismo e paisagismo do nosso município, né? Que a gente não tem isso hoje, né? E é essencial para o nosso município, não apenas para embelezar, mas principalmente para essa questão de urbanismo, de uso do espaço público, essa questão do uso da localidade, né? Esse aqui é um bairro comercial, fica melhor se for comercial ali, vai ser senão a nossa cidade vai acabar crescendo de forma desordenada, né? Então é muito importante que a gente tenha isso. Você pode procurar saber até quem vai te informar melhor é o Adriano. O Adriano Monda dele lá de Levante, porque lá eles fizeram a todo do lado do Cristo. Mas foi. Verdade. Não sei o que ocorreu, se foi uma ligação, alguma coisa. Desmancharam 4 dias. Do nada levantaram a torre do lado do Cristo. Se você for da igreja, tem essa parte virtual. Não sei o que ocorreu. Porque se foi o Ministério Público, eu não sei. Só sei que foi assim, muito rápido a ação. De montar, desmontar e ter que ir para o outro lado. É um ponto turístico lá, né? O Cristo Foi por é isso. um ponto Na cidade, turístico. todo mundo chegava, estava o Cristo e a torre do É lado. absurdo. Mas vocês não viram que foi muito rápido isso. Aí quando o prefeito ele chegasse do dia para a noite, fizeram a torre. Foi muito rápido a função. Foi atrás, correu, tiveram que mudar de lugar. Isso é uma questão que vai acabar os outros municípios se dedicando a isso também. Porque além de ter essa questão visual e ter essa questão de saúde, os municípios maiores eles já têm essa legislação. Aqui da nossa região, nós somos o primeiro município que vai instituir isso aí. Eu não sei se Andrelândia tem, cara. Talvez seja por isso que Andrelândia devia ter, que eles tiraram tão rápido, né? Mas o que eu fiquei sabendo é que a população se mobilizou e entraram com um pedido com denúncias e eles acabaram derrubando mesmo por causa da questão da denúncia. Pode me oferecer Nesse quadro aí, nós vamos ver a próxima sessão, todos os projetos. Pode, se vocês quiserem Sim, ver, é. pegar e voltar depois, vocês fiquem à vontade. Mas, Isso aqui é uma coisa de caráter urgente. então, vocês que sabem. Ainda mais que a obra já tem andado. Vocês que sabem. né? Eles falaram que quer votar hoje porque é urgente. Eles vão votar hoje porque é urgente, eles falam. Eles vão votar hoje, eles preferem votar hoje porque é urgente. Ah, ótimo, melhor ainda. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer técnico acerca do projeto de lei 17 de 2021. Dispõe sobre o funcionamento e instalação de postes, tubos, antenas, contêineres e demais equipamentos que compõem as estações de rádio, base, município das províncias. O senhor prefeito municipal realiza a devida apreciação do Instituto Plenário para esta lei em referência, com o intuito de obter desta casa a necessária autorização para criar normas gerais para a instalação de estrutura de suporte das estações das rádios básicas e equipamentos autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Em análise ao projeto, em que ela percebe se existe justificativo plausível para o procedimento da presente proposição, até mesmo que seu texto encontre-se em perfeita consonância com a legislação. Após a análise dos dispositivos em questão, nota-se que a iniciativa do seu prefeito nesse aspecto encontra amparo na legislação, não existindo, portanto, vício de iniciativa ou de competência. Em análise ao projeto, não vislumbra qualquer irregularidade que a presente Comissão de Legislação, Justiça e Redação possa analisar. O projeto está em conformidade com a legislação pertinente. Desta forma, nos moldes da análise feita, tendo por parâmetro as leis precitadas, somos pela constitucionalidade do presente projeto, devendo ter sua tramitação normal nessa casa atualmente. Santana do Anabel, 21 de outubro de 2021, Oscar Fábio Fagundes, presidente da comissão, Manuel de Oliveira Campos, relator da comissão, Ailton David Fundão Fonseca Almeida, membro. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. O subprefeito municipal remete para a devida apreciação deste grupo plenário o projeto de lei em referência, com o intuito de obter desta casa a necessária autorização para a instalação de antenas e demais equipamentos que compõem as estações radiobásicas. Conforme afirmado pela comissão anterior, a presente matéria é de grande importância para os munícipes e, de acordo com os comandos regimentais, deverá ser também encaminhado para a Comissão de Serviços Públicos. Desta forma, o projeto de lei complementar 07/2021 deve ter sua tramitação normal nesta casa na forma regimental.
Vanderlei Fagundes de Carvalho, presidente da comissão, José Raimundo Martins, relator da comissão, Manuel de Oliveira Conta, tanto membro da comissão. Parecer da Comissão Permanente de Serviços Públicos Municipais. Parecer acerca do projeto de lei 17/2021, de iniciativa do seu prefeito municipal, que dispõe sobre o funcionamento e instalação de postes, torres, antenas, contêineres e demais equipamentos de estação rádio base no âmbito do município e da outras providências. Como já mencionado pelas demais comissões, o projeto de lei em referência tem o intuito de obter desta casa a necessária autorização para criar normas gerais para a instalação de estruturas, suportes, estações rádios base e equipamentos autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Conforme já afirmado pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação desta Casa de Leis e pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presente matéria de grande importância para os munícipes. No entanto, versa assunto que se refere também à saúde pública municipal, sendo requisito obrigatório parecer da presente comissão, conforme prevê. Dessa forma, servindo pareceres arados pelas comissões anteriores, somos pela legalidade do presente projeto, devendo ter sua tramitação nesta casa de forma regimental. Santana do Granvel, 21 de outubro de 2021, Cláudia Luiza da Cunhaga, presidente da comissão, Ailton Davidson da Fonseca Almeida, relator da comissão, Oscar Fábio Fagundes, membro da comissão. Então, gente, vamos colocar em votação o projeto de lei de 17/2021. Certo? Aprovado. O projeto de lei de 17/2021, aprovado por unanimidade. Temos mais um projeto aqui de número 18, projeto de lei de 18/2021, mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Venho à presença de vossas excelências, com respeito devido solicitar a aprovação do presente projeto de lei, a qual ratifica e faz ingressar no ordenamento jurídico do município de Santana do Granvel o protocolo de intenções do consórcio intermunicipal de saneamento básico da zona da Mata Mineira, de Minas Gerais, no caso. O consórcio intermunicipal de saneamento básico da zona da Mata de Minas Gerais, CISAB-ZM, foi constituído em 27 de 6 de 2008 e hoje possui mais de 200 municípios consorciados. A pretensão do município é associar-se ao CISAB decorre do fato de que os municípios brasileiros têm até o dia 31 de dezembro de 2022 para elaborar seus planos de saneamento básico, conforme estabelecido no Decreto Federal 10.203 de 2020. O referido plano de saneamento básico deve compreender abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais. A adesão ao CISAB tem por finalidade deixar pronto o plano de saneamento básico do município, permitindo que, a partir de 2023, tenhamos acesso aos recursos federais do Ministério do Desenvolvimento Regional para a realização de obras e ações do setor. Conforme o conhecimento de Vossas Excelências, nossa administração tem total comprometimento com o saneamento básico, uma vez que entendemos que o saneamento básico traz grande influência na saúde, economia, no trabalho e na geração de riqueza do município. Isso porque, segundo dados do Instituto Trata Brasil, para cada R$1 investido em saneamento básico, gera R$4 de economia na saúde. Uma vez que esse investimento tem influência direta na prevenção de doenças, possibilitando que os recursos públicos economizados sejam investidos em outras áreas tão importantes como por exemplo, a educação. Por essa razão, contratamos do próprio CISAB, antes de ser possível a nossa adesão ao consórcio, a elaboração do projeto de instalação de uma estação de tratamento de toda a água do centro urbano do município. Projeto este que está em fase de conclusão para ser entregue ao nosso município e podermos iniciar o processo de captação de recursos para a implantação do referido. Deste modo, segue abaixo o link para acesso aos anexos 1, 2 e 3 e o protocolo de intenções mencionados no projeto de lei, para melhor elucidação da adesão sugerida através do presente projeto de lei. Considerando tratar-se de matéria de interesse público, especialmente por conta do princípio da economicidade, legalidade e eficiência, contamos com o apoio dos novos vereadores e vereadora para aprovação do presente projeto. Santana do Granvel, 20 de outubro de 2021. Até posso falar um pouco dessa questão do consórcio intermunicipal de saneamento básico, que foi
até, digamos assim, uma das primeiras ações minhas como vereador nessa questão, que no início do ano eu fiz o convite ao Dr. Moura, ao Zezé, vice-prefeito, ao Exo, e a gente foi lá em Viçosa conhecer o CISAB, né? A gente esteve lá na sede do CISAB e nos foi apresentado que o CISAB pode oferecer ao nosso município, né? Na oportunidade também a gente pôde conhecer em uma cidade com mais ou menos a mesma população de Santana do Guarabel, o mesmo tamanho, sim, uma estação de tratamento de água quase pronta. Então a gente viu que é uma realidade possível para o nosso município, né? E a partir desse encontro, né, o município fez uma parceria com o CISAB para a elaboração de um projeto para a construção da estação de tratamento de água do nosso município, né? Conforme foi citado aqui, o projeto está em fase de conclusão, né? E a gente sabe o quanto é importante, né, esse tratamento, essa questão da água aqui no nosso município, não também pela questão da falta de água, mas pela questão do tratamento, porque a lei hoje já está exigindo que o município trate a água, trate seu esgoto, e se não fizermos isso, a gente vamos começar a ser penalizados, né, por essa questão. Então, eu acho que esse aqui é um importante passo que o nosso município vai dar. Na época, o município não pôde aderir ao CISAB por questões internas, porque a região de atuação do CISAB, o nosso município não abrangia, ficava fora da região de atuação dele. Então, eles precisaram fazer algumas modificações internas, né? E agora, né, conforme está a lei aqui, o município pode fazer essa adesão ao CISAB, né? Outro importante fator dessa parceria é a questão do Plano Municipal de Saneamento Básico, né, que também é uma exigência legal, né, e que, pelo que está falando aqui, o prazo é até 2022. Quando eu estive trabalhando na prefeitura, há 5, 6 anos atrás, até foi eu, na época, a gente iniciou, junto com a equipe da prefeitura, esse Plano Municipal de Saneamento Básico, mas ele é muito completo, ele tem uma engenharia, ele demanda tudo que você imaginar, porque ele envolve tratamento de água, de esgoto, resíduos sólidos, esgotamento de águas pluviais, ele envolve questões de saúde, de educação, de transporte, ele envolve praticamente tudo no município. E na gestão passada, ele não foi dado sequência. Então, o governo vem adiando esse prazo, vem adiando, mas eu acredito que agora está estabelecido, em 2022, possa que o governo não mais adie. E se não apresentarmos esse plano até lá, nós seremos penalizados. De que forma? O nosso município ficará impossibilitado de receber recursos federais para ser investido na área de saneamento básico, né? E a gente sabe que isso é um prejuízo imenso, né? Porque a gente pretende, a gente trabalha, a gente luta para que o nosso município cresça. E o saneamento básico, ele faz parte do crescimento do município. Então, por isso que eu acho muito importante, né, a gente fazer essa adesão ao CISAB, que será um grande parceiro que o nosso município irá ter, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí para o Edson, que está mais por dentro do assunto, aí fica à vontade. O CISAB, pessoal, a questão do saneamento básico, eu até trago os dados na justificativa, que a cada R$1 investido no saneamento básico, R$4 a gente economiza na área da saúde. E ele fala do desenvolvimento, como o Mário Dimas falou, do desenvolvimento do município. Não existe desenvolvimento de nenhum lugar se ele não passar por saneamento básico. Não existe. E a verdade é que a partir do momento que uma cidade ela tem saneamento básico, ela por si só, automaticamente essa cidade já se desenvolve. A qualidade de vida dos nossos habitantes ela melhora muito, melhora demais. Então as empresas costumam vir para se instalarem nessas cidades. Isso não sou eu que estou falando, não é através de promessa não. Vocês podem ver todo o município que termina saneamento básico. Duas coisas que trazem dignidade para a população. Saneamento básico e regularização fundiária. Quando a população ela se sente assistida com essas duas, né, preenchido esses dois requisitos, traz dignidade. Então a cidade se desenvolve muito mais rápido. Então é algo que a gente, desde o começo, o Mário Dimas, até na época da eleição, né, doutor, a gente teve vários contatos com ele, e ele sempre martelava nessa história, o saneamento básico, e a gente juntou as forças aí, graças a Deus, nós conseguimos aí, passou um ano, né, Mário Dimas, que a gente tentando com eles estar com o CISAB e tal,
e graças a Deus agora a gente pode se filiar a eles, consorciar, né? E conseguir fazer nosso plano de saneamento básico, que não vai ser só esgoto e água, né? Vai ser lixo também, né? A questão do lixo urbano, e tanto os de rua quanto os que a gente vai levar. Então a gente está falando que a gente vai passar por uma coleta seletiva de lixo, vai trabalhar com essa questão de coleta seletiva de lixo. Então tudo isso traz mais cidadania. Então são 2 projetos que a gente tem muito interesse, né, doutor? De estabelecer no município de Santana do Bel, é o saneamento básico e também a regularização fundiária dos imóveis aqui do nosso município, né? Que isso é outro problema gigante que a gente tem vontade de trabalhar para resolver, né? Com certeza. E o valor mensal? Nossa, R$750, caro pra burro. Vocês terem ideia, quando a gente não era afiliado, nós fizemos um projeto nosso projeto de água, ele ficou para a gente por 25, aí depois a gente fez um aditivo, porque precisava fazer uma captação da água, estudo da água, foi mais 2.800, não, doutor? Então foi 27.800 ficou. Com o Ciságua, R$750. Pois é. Não, e se fosse pagar esse projeto mesmo, pagando... Nossa, para outra empresa, verdade. É mais de 50 mil, né? Verdade. Nós tivemos oferta. Tivemos a oferta, foi isso mesmo. O nosso de esgoto ia ficar 70 mil, o de esgoto ia ficar 70 mil e 40 mil de água. 40 mil de água. Só o projeto, hein, galera? Então, de qualquer forma, já foi bem... Já foi bem pago, né? Só para... Sim, fica à vontade. Doutor, nós recebemos uma intimação agora, Sim. sexta-feira, sábado, a doutora promotora cobrando um processo de 2018. Uma ação civil pública de Sob 2018. pena de improbidade administrativa, crime ambiental, porque administração. nós não fizemos essa parte que vocês falaram, do saneamento, do esgoto, do tratamento da água. E nós corremos agora, ligamos para lá, né? Conseguimos de que lugar foi que dá? Ciságua mesmo. Então a moça está nos ajudando, pelo menos para juntar o protocolo que nós, 8 meses eu estou aqui, e nós estamos tomando as devidas providências. Só a própria lei já é um fator que favorece, né? Está arrochando cada vez mais. E outra, né? Não só o fato da gente usar isso como defesa, porque de defesa nós já tínhamos, antes temos conhecimento dessa ação, nós já tínhamos contratado o projeto de ação de tratamento da água, né? Então, mas isso é para dar continuidade a esse projeto de saneamento básico do município, que isso é obrigação. O novo Pacto de Saneamento Básico do Brasil fala que até 2030 tem que estar 99,99% dos municípios com saneamento básico, até 2030. Então, que hoje eu até trago a notícia para vocês, nós fomos o segundo município de Minas Gerais a fazer a regularização fundiária dos imóveis da Coab. E hoje nós concluímos, fomos o segundo do estado de Minas Gerais a concluir, né? E a gente recebeu até um parabéns pro pessoal da Coab aí, o doutor Gora acabou de receber. E essa é a nossa intenção de acontecer da mesma forma com o saneamento, galera. Então, se os outros municípios não forem fazer, nós vamos fazer um saneamento. O Mário Dimas, no dia que a gente esteve lá com a Yolanda, né, Mário Dimas? Né, doutor? Ela falou muito, eles têm uma consciência muito interessante. Não é só vir vender um projeto como o engenheiro vem e faz. Ele vem, te vende o projeto, entrega o projeto para você, depois ele vai embora. Você se vira para implementar. O CISAB não, ele vem, implementa o projeto, depois ele te ajuda a compor a empresa pública necessária para a manutenção, né, dessa área. Ele tem um foco, né, social para entender as pessoas vão ser avaliadas, as pessoas que têm condição de fazer o pagamento disso, as pessoas que não têm condição de fazer o pagamento disso. Então tem toda uma questão social também. Não é só você comprar e além disso tem um treinamento. Eles oferecem treinamento de todo o pessoal que vai estar envolvido nessa questão, né, de saneamento básico. Eles treinam toda a nossa equipe que vai estar envolvida nesse trabalho. Então por isso que a gente acha, além de todos esses motivos que a gente tem, que a gente trouxe para vocês, tem essa questão do CISAB ser tão completo, né, na sua assessoria para os municípios, né?
Viu? Se você permitir, podia dar Pode uma ficar à vez. vontade. Leu. Também viu? Exato, Coab Minas. Parceria com o Polo de Minas Gerais e o município de Santana do Canambel. 30 unidades do conjunto João Manuel de Souza Neto. Parabéns às equipes dos municípios de Araçaí e Santana do Canambel. Regularização dos conjuntos da Coab concluídas com sucesso. Obrigado pela parceria. Sejamos pioneiros também na questão da Se Deus quiser, Maria, você tá com a faca no dente para isso aí. Alguém quer fazer mais alguma observação aí? Vamos olhar a lei e o parecer que a gente vota. Projeto de lei número 18, de 29 de abril de 2021. Expõe sobre a autorização para a participação do município de Santana do Canambel no consórcio intermunicipal de saneamento básico da Zona da Mata de Minas Gerais, CISAM. O prefeito do município de Santana do Canambel, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, passar bem que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica ratificado o protocolo de convenções com suas alterações do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata de Minas Gerais, CISAB, Zona da Mata, anexo 1, 2 e 3, e partes integrantes, para todos os efeitos da presente lei. Artigo 2º. Fica o município de Santana do Canambel autorizado a desenvolver com o CISAB, Zona da Mata, as atividades expressamente previstas no protocolo de intenções, a quais ficam desde já autorizados e ratificados no âmbito deste município. Artigo 3º. Em cumprimento ao disposto do artigo 1º desta lei, fica o Executivo Municipal autorizado a adotar e realizar todas as medidas administrativas necessárias à assinatura do contrato de gestão, convênio e demais medidas necessárias ao ingresso do município como ente consorciado ao CISAB Zona da Mata. Artigo 4º. Fica aplicada para reger as relações jurídicas entre o município de Santana do Canambel e o CISAB Zona da Mata, a Lei Federal número 11.107 de 2005, bem como o regulamento respectivo. Artigo 5º. Prorrogadas as disposições encontradas, esta lei entra em vigor na data de sua promulgação. Santana do Canambel, 20 de outubro de 2021. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação. Parecer acerca do projeto 18 de 2021, que dispõe sobre a autorização para a participação do município de Santana do Canambel no consórcio intermunicipal multifinalitário do Vale do Paraíba, CIVAP. Não, pera. É CISAB. Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata. Da Zona da Mata. Não sei se você deve ter do parecer aqui do não passe impar. Você deve ter só alterar o. O prefeito remete para a devida apreciação, projeto de referência com o intuito de ter nesta casa a necessária autorização para ingressar no ordenamento jurídico do município o protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata. Em análise do projeto inteiro, percebe-se existir justificativo plausível para o prosseguimento da presente preposição, até mesmo porque seu texto encontra-se em perfeita consonância com a legislação. A iniciativa em questão encontra-se prevista na lei, portanto, atendida às exigências contidas nas demais legislações. De acordo com os comandos regimentais, o projeto deverá ser também encaminhado para a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas desta Câmara, para emissão de parecer técnico dentro do prazo legal. Haja vista tratar-se de matéria orçamentária. Após a análise dos dispositivos em questão, nota-se a iniciativa sobre efeito nesse aspecto em particular enquanto se ampara na legislação federal, não existindo, portanto, vício de iniciativa ou invasão de competência legislativa. Em análise ao projeto em tela, não se vislumbra qualquer irregularidade para que a Comissão Permanente de Legislação e Justiça e Redação possa analisar o projeto está em conformidade com a legislação pertinente. De acordo com os comandos regimentais, artigo 53 do regimento interno, o projeto deverá também ser encaminhado para a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas desta Câmara, para emissão do parecer técnico, dentro do prazo legal, já visto tratar-se de matéria orçamentária. Dessa forma, nos moldes da análise feita, tendo por parâmetros as leis prestadas, somos pela legalidade e constitucionalidade do projeto, devendo ter sua tramitação normal nesta casa na forma regimental. Santana do Canambel, 21 de outubro de 2021, Oscar Fábio Fagundes, presidente da comissão, Manuel de Oliveira, relator da comissão, Ayrton Bispo da Fonseca, membro da comissão.
Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. O senhor prefeito remete para a devida apreciação deste do plenário o projeto de lei em referência, com o intuito de obter desta Casa a necessária autorização para ingressar no ordenamento jurídico o protocolo de intenções intermunicipal de saneamento básico, decorrente do fato que os municípios brasileiros têm até 31 de dezembro de 2022 para elaborar os seus planos de saneamento básico. Conforme já afirmado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação desta Casa, a presente matéria é de grande importância para os municípios. De acordo com os comandos regimentais, artigo 54 do Regimento Interno, o projeto deverá ser também encaminhado para a Comissão de Serviços Públicos Municipais desta Câmara para emissão de parecer técnico dentro do prazo legal. Desta forma, o projeto de lei complementar 18 de 2021 deve ter sua tramitação normal nesta Casa na forma regimental. Santana do Verangel, 21 de outubro de 2021. Vanderlei Fagundes Carvalho, presidente da Comissão, José Raimundo Martins, relator da Comissão, Manuel de Oliveira Campos, membro da Comissão. Parecer técnico acerca do projeto 18 de 2021. Dispõe sobre autorização para a participação do município de Santana do Garambel no consórcio municipal de saneamento básico da Zona da Mata de Minas Gerais, CISAR. Conforme já mencionado pelas demais comissões do projeto de lei em referência, tem o intuito de obter desta Casa a necessária autorização para ingressar no ordenamento jurídico do município o protocolo de intenções do consórcio intermunicipal saneamento básico da Zona da Mata. Conforme já afirmado pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação desta Casa de Leis, pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, desta matéria de grande importância para os municípios. No entanto, versa sobre o assunto que repete também a saúde pública, saneamento básico, sendo requisito obrigatório o parecer da presidente da Comissão Permanente, conforme previu o artigo 54 do Regimento Interno. Desta forma, seguindo o parecer dado pela Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação e da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento Tomada de Contas, são pela legalidade do presente projeto, devendo ter sua tramitação normal nesta Casa na forma regimental. Santana do Garambel, 21 de outubro de 2021. Cláudia Heloísa da Cunhava, presidente da Comissão. Ailton Davis, do Conselho Almeida, relator da Comissão. Oscar Fábio Fagundes, membro da Comissão. Então, já coloquei a votação, projeto de lei de número 18 de 2021, Sérgio. Então, projeto de lei de número 18 de 2021, aprovado por unanimidade. Doutor, se quer fazer alguma observação, fique à vontade. Bom, agradecer vocês aí pela força e o entendimento. Muito grato. E assim, agradecer a vocês mesmo aí, a gente está o máximo possível tentando ser da melhor forma transparente, coerente nas leis que a gente manda para vocês e também naquilo que vocês encaminham para a gente lá, para a gente tomar as providências, né? Pode ter certeza que a intenção nossa é sempre, assim como nós conversamos com todos vocês que estão aqui, a gente conversou antes da eleição, a comunicação entre a gente é ser bem